Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ética medieval. E na aula de hoje nós falaremos sobre um importante filósofo medieval que foi Santo Agostinho. Então vamos lá? Então, Agostinho de Hipona, o Aureliano Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354. Então, ele abriu uma escola em Catargo, onde ele lecionou retórica e também lecionou em Roma e Milão. E faleceu em Hipona, também chamado de Agostinho de Hipona, foi o local onde ele viveu o final de sua vida, na África, em 430. Vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de Agostinho de Hipona, para a gente poder compreender um pouco sobre a ética em Santo Agostinho. Então, na juventude, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo. Então, o maniqueísmo é uma corrente filosófico-religiosa cujo fundamento é a dualidade. Então, bem e mal, claro, escuro e etc. Nós conseguimos perceber isso desde os filósofos pré-socráticos, passando por Platão e agora aqui em Agostinho, essa dualidade, bem e mal, dia e noite, claro e escuro. E os maniqueístas acreditavam que a filosofia era o verdadeiro cristianismo. Mais tarde, já maduro e realizando um exame crítico de si mesmo, Agostinho teve contato com a filosofia neoplatônica, abraçando-a e abandonando o maniqueísmo. Então, o neoplatonismo é uma corrente filosófica que promoveu uma releitura do pensamento de Platão. Então, vejam, é interessante compreender, para sua avaliação, para os seus estudos, nós temos dois importantes filósofos medievais, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E se pensarmos dessa forma, na sequência cronológica, esses dois filósofos fizeram releituras de dois importantes filósofos gregos. Então, Santo Agostinho fez a releitura de Platão e depois Tomás de Aquino uma releitura de Aristóteles. Então, podemos pensar os dois na sequência, Platão, professor de Aristóteles, Então, primeiro Platão, depois Aristóteles. Agora, na ética medieval, primeiro Agostinho retoma Platão e depois Tomás de Aquino a Aristóteles, como nós veremos na aula de Tomás de Aquino. Os neoplatonistas pretendiam fortalecer o cristianismo, identificando e associando o pensamento de Platão a essa religião, misturando razão e fé. Então, isso aqui está de vermelho aqui, não é à toa. Essa mistura entre razão e fé é interessante compreender que os filósofos da era medieval, eles não tentaram separar razão e fé, pelo contrário, eles tentaram unir a razão e fé. Então, para eles, é preciso ter fé, é preciso, antes de ter fé, conhecer. Então, a fé é um ato de razão. Então, para eles, ter fé é, antes de mais nada, um ato de razão. Primeiro é preciso conhecer sobre os dogmas, conhecer sobre a vida de Jesus, conhecer sobre a ética cristã, viver uma ética cristã, antes de ter a fé. Então, eles justificavam os dogmas católicos pela razão e divulgavam que era necessário primeiro conhecer para depois crer. Então, ao ler as epístolas, as cartas dos apóstolos Paulo na Bíblia, Agostinho acreditou ter recebido uma revelação divina, pois suas dúvidas desapareceram. Então, assim, influenciado pela mãe, pelo neoplatonismo e por essa revelação, ele abraça a fé cristã, batizando-se justamente com seu filho em 387. Então, quais foram suas principais obras? Confissões, Sobre a Trindade, A Cidade de Deus, é uma obra interessante também, merece ser estudada, pode ter elementos que contribuam para aí uma filosofia política da época medieval, se assim quisermos, e sobre o livre-arbítrio. Então, vejam essa frase de Santo Agostinho: seja humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Então, como foi dito, ele acreditava que primeiro era preciso alcançar a sabedoria, alcançar o conhecimento, para depois vir a fé. Em Agostinho, a liberdade e livre-arbítrio se distinguem. Então, vamos ver um pouquinho sobre o livre-arbítrio em Agostinho.
Agir guiado pelo livre-arbítrio significa agir de acordo com seus próprios impulsos e desejos, fazer o que se quer, sem nenhuma determinação de atitudes. Isso é livre-arbítrio para Agostinho. Fazer o que quer, guiado por desejos. Vamos ver que é diferente de liberdade. A vontade, nesse caso, guiará a vida da pessoa. E como ela não se deixa determinar pela razão, a pessoa inevitavelmente cairia no pecado. Então, se ele utilizar o livre-arbítrio, fizer o que ele quiser, guiado por desejos, ele vai cair no pecado. Então, só há uma maneira da pessoa superar seu desejo e voltar-se para Deus. É quando a alma encontra o refúgio no Criador que nela habita. Então, para Santo Agostinho, o ser humano deve obedecer a Deus. E, nesse caso, ser livre é obedecer. Então, ser livre não é fazer o que ele quiser, né, segundo seus desejos, e sim seguir aí os ensinamentos divinos. Então, a aparente contradição se desfaz ao compreendermos que liberdade é fazer o correto segundo a vontade divina, a qual, por sua vez, está em Deus e no ser humano. Então, esses eram os argumentos de Santo Agostinho quanto à relação entre liberdade e livre-arbítrio. Então, considerando que Deus não pode querer o mal do ser humano, se esse o obedece, esse era o raciocínio de Santo Agostinho, ele estará sempre fazendo o bem, não se tornando escravo de seus desejos e de sua vontade. Bom, o Santo Agostinho também fala sobre os 3 tipos de mal. Vamos ver quais são esses 3 tipos de mal para Santo Agostinho. Então, ele distingue o mal metafísico, o mal moral e o mal físico. Então, o mal metafísico, Santo Agostinho dizia que o mal não existia realmente. Ele seria, na verdade, a privação do bem. O mal moral, de acordo com o cristianismo, o mal moral é o pecado, que surge com o orgulho e com a pretensão dos seres humanos de não dependerem de Deus e de serem autossuficientes. E, por fim, o mal físico. Ele acreditava que é uma consequência do pecado original cometido pelo primeiro homem e pela primeira mulher. Ele acredita que somos por eles culpados porque somos livres para fazer o bem e nada nos obriga a fazer o mal. Então, ele acreditava que nós temos a liberdade de fazer o bem, nós não somos obrigados a fazer o mal. E nós somente conseguiremos fazer o bem com o auxílio da graça divina, segundo Santo Agostinho. Bom, agora vamos pensar em termos de ética agostiniana, que é a nossa finalidade nessa aula. Então, Agostinho afirmava que a moral é um conjunto de normas que ajuda a alcançar a vida boa e, como consequência, a felicidade. Então, ele explica que a meta para alcançar a felicidade é o encontro amoroso com Deus, a partir do que se deduz que os conteúdos da moral não podem ser outros que não os ensinados por Jesus aos homens. Então, o conjunto de normas morais dentro da ética agostiniana, esse conjunto de regras era a ética, era o ensinamento de Jesus. Então, para Agostinho, na doutrina cristã, está a solução para os problemas éticos. Segundo Santo Agostinho, a dignidade do homem está fundamentada na passagem bíblica que explica que esse foi criado à imagem e semelhança de Deus, e sua miséria está explicada na sua inclinação ao pecado. Então, ele acredita que o homem, pelo pecado original, nasce orgulhoso e inclinado a pecar. Ele acredita que desde da história de Adão e Eva, todos nós, ao nascermos, já nascemos com esse orgulho e essa inclinação ao pecar. E pelo livre-arbítrio que recebe de Deus, pode fazer mau uso dos bens temporais. Então, esse livre-arbítrio, essa liberdade que ele recebeu do próprio Deus, é que pode fazer ele pecar, pode fazer o mal. E nós vimos anteriormente que, para ele conseguir ser livre, ele tem que seguir essa ética cristã, esse código de conduta aí ensinado, né, por Jesus. Agostinho diz que o mal deve ser entendido como uma diminuição ou privação do bem, já que, sendo Deus sumamente bom, teria criado bens bons. Então, o pensador conclui que o mal não é substância, pois as coisas são boas. Ele é produto do desvio de conduta dos homens. Então, ele acredita que o mal não existe, né? Ela é a privação do bem. E quem produz esse mal são os homens, porque Deus criou tudo como coisas boas, né? Sumamente bom, tudo é bom. Então, o mal é quando nós temos a diminuição do bem, né? O bem ele existe, ele está aí,
mas que ele é diminuído pelo livre-arbítrio dos homens, que deseja atingir seus próprios desejos, e aí, produto desse desvio de conduta dos homens, é que nós temos o mal. Por isso que o mal não é uma substância. Então, o pecado, para Agostinho, é o resultado de uma má escolha possibilitada por esse livre-arbítrio. Então, Agostinho explica que o livre-arbítrio possibilita que o homem racional tenha responsabilidade moral em seus atos, ou seja, que seja merecedor de castigos ou prêmios. Então, está aqui a mistura de razão e fé. O homem, racionalmente, ele toma suas decisões, e por isso ele pode merecer castigos ou prêmios, porque ele é responsável por seus atos. Isso é importante compreender, essa mistura de razão e fé. Pessoal, dessa forma, nós fizemos uma breve passagem sobre a ética agostiniana, mas é aquilo que nós temos de mais importante, é aquilo que pode vir a aparecer em sua questão aberta, em sua questão discursiva, que é tratar das questões de livre-arbítrio e liberdade. Em Agostinho, agora nós temos uma nova concepção do que seria liberdade e livre-arbítrio. Vamos ver que esse é um tema que foi tratado de formas diferentes por diferentes filósofos, né? Ainda veremos como isso foi tratado pelos filósofos da Idade Moderna e até mesmo pelos filósofos contemporâneos. Obrigado a todos e até a nossa próxima.